Olá, irmãos, eu saúdo a todos nesta noite, mais uma vez, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria muito, nesse dia de hoje, compartilhar uma palavra vindo diretamente do trono de Deus para a nossa vida, aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. E essa palavra se encontra no livro, escreve 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Nós iremos ler apenas alguns versículos, onde diz assim a palavra do Senhor. E então Elias disse a Acabe: sobe, bebe e come, porque há um ruído de abundância de chuva. Subiu, pois, Acabe para comer e beber. Enquanto isso, Elias tinha subido ao cume do Carmelo, e prostrando-se em terra, pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu criado: rogo-te que subas e olhes para o lado do mar. E ele subiu e olhou, e disse: não há nada. E lhe disse ele: volta lá até 7 vezes. E aconteceu que a 7ª vez disse: eis aqui uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, que vai subindo do mar. E ele disse: vai, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E aconteceu, entretanto, que os céus obscureceram com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e subindo Acabe no carro, veio para Jezreel. O que eu quero dizer para a igreja neste momento? Aqui nós possamos ver que o profeta Elias se encontra diante de uma grande dificuldade que estava passando naquele momento. Por 3 anos, diz a palavra, que não havia mais uma gota de água, um sereno, nada de chuva, nada. Então aqui Elias ouviu a voz do Senhor, quando está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 18, e fala: e passado muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, te apresenta a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. Então aqui Elias vai cumprir a vontade do Senhor, eu aprendo. Então o que eu quero compartilhar com a igreja nesse dia de hoje? Aqui, esse contexto, eu aprendo muitas coisas mesmo. Aqui nós percebemos que a chance era pequena. Quando Elias diz para o seu criado, ele foi lá, ele não tinha visto nada, mas Elias falou que era para ele ir 7 vezes. E na 7ª vez, o seu criado falou que ele via uma nuvem tão pequena, que era como se fosse tamanho da palma da mão de um homem. Então nós estamos diante de um contexto que expressa que a nuvem era pequena, como eu falei, tamanho da palma do homem. Diante dos olhos humanos, Elias por várias vezes se encontrara com uma chance pequena. Diante dos profetas de Baal, Elias tinha uma chance pequena, se você fosse olhar, dizendo no mundo não espiritual. Diante dos olhos ali de todo mundo, Elias não ia prevalecer diante daquele profeta, daqueles profetas de Baal. Mas Elias prevaleceu diante dos 450 profetas de Baal. Elias prevaleceu por várias vezes diante das escassez, da fome, da sede. E o que eu quero dizer para a igreja nesse dia de hoje? O que o Espírito Santo falou no meu coração quando eu estava lendo esse contexto? Me lembrava vários homens de Deus. Imagine você a chance de Davi derrotar Golias diante dos olhos humanos ali. A chance era pequena. Era muito pequena mesmo a chance. Mas só que Davi, ele estava com o seu Deus. O que eu admiro aqui com Elias é porque ele não contava com as suas forças, mas ele sim no seu Deus. Assim tem que ser você e eu todos os dias de nossas vidas. Nós temos que contar a Deus diante
das nossas adversidades, diante das tribulações que nós estamos passando no dia a dia, que venhamos a passar. Talvez diante dos teus olhos, a chance que você tem de superar este casamento que você esteja passando, a tribulação, os problemas do dia a dia, talvez seja pequena, de você suportar ou até mesmo prevalecer nesse casamento. Talvez diante dos teus olhos, a chance de você permanecer nessa empresa cujo qual você está trabalhando é pequena. Você tem visto muitas pessoas sendo demitidas, muitas portas se fechando, e diante dos teus olhos a sua chance é pequena, você permanecer neste lugar. O que eu aprendo aqui é que a chance de você e eu, nós podemos superar essa que você está enfrentando. Talvez a chance que você pense em superar é pequena diante dos teus olhos, você acha que você não vai prevalecer. De repente, diante dos teus olhos, a chance de você concretizar, realizar os teus sonhos, aquilo que você almeja por muito tempo, são pequenas ou praticamente impossíveis. Mas o que fazer quando a chance é pequena? O que fazer? Eu aprendo muito aqui, como eu falei aqui no início, eu aprendo muito com Elias. Como diz a palavra aqui, no versículo 1 do capítulo 18, diz assim: e passando muitos dias veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, te apresenta a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. Elias ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor fez uma promessa a ele que daria chuva sobre a face da terra. Então Elias, o que ele fez? Ele ouviu a voz do Senhor. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. E diz a palavra que em seguida, no versículo 2, e foi, pois, Elias apresentar-te a Acabe, e a fome era grave em Samaria. Elias primeiro ouviu a voz do Senhor, o que ele fez? Foi fazer o que o Senhor ordenara a ele, foi se apresentar-se perante Acabe. Ele deu ouvido à voz de Deus, Elias. Entenda, você e eu, entenda você que está aí do outro lado, que quando a chance é pequena, quando a chance for pequena diante dos teus olhos, para que você venha superar quaisquer que seja obstáculo, quaisquer que seja adversidade na sua vida, você vai ter que se esforçar. Eu falava domingo agora no culto da família, agora esse último domingo, sobre o esforço que nós temos que ter, empenhar um pouquinho de força a mais. Por que eu estou falando isso? Você e eu, diante das dificuldades, diante das chances aos teus olhos que são pequenas, você vai ter que desempenhar uma fé ousada para que possa ser a diferença, para que possa fazer a diferença na sua vida, para que possa fazer a diferença no seu casamento, para que possa fazer a diferença no seu ministério, para que possa fazer a diferença na sua família, no relacionamento com os teus amigos, com companheiros de trabalho, quaisquer que seja a circunstância. Por que eu estou falando que tem que desempenhar? Imagine você, Abraão, ele desempenhou uma fé ousada. Imaginem vocês, Abraão, já de idade avançada, ele teve que ouvir a voz de Deus, colocar, guardar a palavra no coração e crer ousadamente. Quando ele creu, ele passou a ter a confiança. Aquilo que não existia, passaria a existir diante dos teus olhos. Mas Abraão despertou uma fé ousada. Foi a mesma coisa que Moisés fez, uma fé ousada, para conduzir aquele povo, para tirar aquele povo lá do Egito e levar para uma terra cujo qual o Senhor tinha prometido àquele povo. Então eu estou aqui nesse dia de hoje, nesses poucos minutos, compartilhando essa palavra com você. Que você e eu venhamos a refletir o que o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje. De repente você não estava crendo mais, talvez você já tinha desistido de tudo, mas Deus me colocou, me trouxe aqui nesse dia de hoje para trazer essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança para você, para que você volte a crer, para que você volte a sonhar, porque mesmo que a chance diante dos teus olhos seja pequena, creia tão somente que você e eu, todos nós, veremos a glória de Deus.
Desperta a tua fé que há dentro de você, porque aquele que prometeu, aquele que fez a promessa na sua vida, na minha vida, ele é fiel e justo para completar, ele é fiel e justo para cumprir. Então que você venha despertar dentro de você essa fé, que você venha despertar diante de você, não importa a circunstância, por mais que a chance seja pequena, como eu estava lendo aqui nesse texto. Elias, lá no seu coração, ele já tinha ouvido já um ruído de abundância de chuva. Então eu quero declarar na sua vida esse ruído de abundância de chuva. É chuva de bênção. Eu estou aqui para declarar na tua vida, no teu casamento, no teu emprego, no teu celeiro, na área da tua saúde. Não importa onde quer que seja, como o Senhor tem nos dado a palavra, eu tenho tomado posse, eu estou aqui para profetizar, para declarar na tua vida chuvas de bênção. Receba neste dia, receba nesta noite, receba neste momento. Eu gostaria de convidar você a colocar a mão no seu coração, fechar os teus olhos, que eu vou estar orando por você e te abençoando. Querido Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, nesta noite por esta palavra. Graças eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Papai, eu me alegro muito por esta palavra. Talvez quem esteja aí do outro lado, Senhor, está precisando dessa palavra de ânimo, Senhor. Talvez diante dos olhos dela a chance de tudo na vida dela prevalecer são pequenas. Mas que nós não venhamos olhar por vista, mas nós venhamos crer pela fé, Senhor. Por isso, papai, eu declaro na vida dessa pessoa que está do outro lado ouvindo esta mensagem, chuva de bênção, a chuva do Senhor no seu casamento, a chuva do Senhor na área sentimental, na área familiar, lá no seu trabalho, não importa onde quer que seja, na tua área da saúde, eu declaro uma chuva de bênção, que o Senhor venha tocar onde o homem não pode tocar, no íntimo e no profundo. Oh, xaramanachuri canta laia. Talvez você que está do outro lado, nos últimos dias você tem perdido noites de sono, mas saiba que o Senhor, Ele quer que você e eu tenhamos uma vida em abundância, que você venha ter a paz no Senhor. Mas para isso, creia tão somente que você e eu veremos a glória de Deus. Amém? Então, agradeça muito por você ter ficado esses poucos minutos aqui ouvindo essa palavra. Que você venha ter uma boa noite, um bom dia, não importa. Que você venha cada vez mais despertar dentro de você a fé que Deus coloca no meu e no seu coração. Amém? Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe, que o amor de Deus, a graça, a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Boa noite.